Olá, meu nome é Franco Garcia. Bem-vindo a Ideias, Regras, Simulação, uma série cujo objetivo é promover aprendizado de programação por meio da implementação de pequenos projetos de simulações interativas e jogos digitais. Os conceitos e técnicas serão explorados ao longo dos tópicos, com projetos em níveis crescentes de complexidade e dificuldade. Um passo de cada vez. Para criar o complexo, é necessário dominar o básico. Para dominar o básico, é necessário dominar os fundamentos, assim como programar. Assim, você entenderá como reduzir a complexidade de um sistema para suas partes simples, assim como implementar cada uma delas para gerar comportamentos sistêmicos complexos. Ou seja, um aprendizado contínuo e incremental, no qual suas habilidades de programação e resolução de problemas melhorarão a cada projeto. Neste vídeo, teremos dois objetivos. 1. Escrever uma mensagem no console. 2. Abandonar o console, criar uma janela para desenho de gráficos, escrever a mensagem original nela. Você também poderá modificar posições e cores. Antes, contudo, tenho algumas informações introdutórias comentando sobre os objetivos dessa série, pré-requisitos, material complementar e material introdutório gratuito. Caso você queira pular as informações introdutórias e começar a programar, verifique a descrição do vídeo e procure por Olá Mundo. Todos os meus vídeos possuem versão em texto em meu website www.francogarcia.com, legendas em português e inglês, assim como um índice na descrição para cada seção de conteúdo. Use-a conforme necessário. Nesta série, assumirei que você tem um ambiente de desenvolvimento configurado para a linguagem de programação de sua escolha. Caso você não tenha, consulte os links na descrição do vídeo para vídeos anteriores. Dependendo da linguagem de programação que você escolher, você também pode usar editores online disponíveis no meu website. Eles estão disponíveis em www.francogarcia.com/pt-br/ferramentas. Dependendo do interesse, eu posso melhorar os editores para torná-los mais compatíveis com esta série. A descrição de todo vídeo conterá um link para a versão escrita. Em geral, a versão escrita será mais completa, com mais detalhes e tópicos complementares. Ela também apresentará implementações nas linguagens de programação JavaScript, com HTML Canvas, Python, com Pygame, Lua, com Love, Love2D e GDScript, com Godot Engine. Isso permitirá a você comparar o mesmo projeto usando diferentes tecnologias. A versão em vídeo tentará ser mais compacta. Caso você tenha interesse em outra linguagem de programação, consulte a série específica. O início de todos os vídeos serão idênticos, como o conteúdo comum. Para avançar para as diferenças, você pode consultar as marcações na descrição. Caso você nunca tenha programado antes, eu forneço um material introdutório gratuito e escrito em meu website. Você pode acessá-lo usando o link da descrição de cada vídeo, ou acessando www.francogarcia.com/pt IFBR e procurando por Aprenda Programação ou Aprenda a Programar. O material fornece exemplos em JavaScript, Python, Lua e GDScript. Assim você poderá usá-lo como referência para ideias, regras e simulação. A versão escrita de cada vídeo terá várias referências ao material de Aprenda Programação. Ao invés de repetir conceitos, você pode lê-los e consultar os exemplos e documentação fornecidas. Muito bem, hora de começar. Ideias, regras, simulação. Uma simulação é uma imitação de um processo ou de um sistema, potencialmente constituído por subsistemas. Caso preferir, ela pode ser um sistema de sistemas. Para mais detalhes, você pode consultar a entrada da Wikipedia usando o link na descrição do vídeo. A Wikipedia pode ser um bom recurso inicial para conhecer o quadro geral de um tópico. Contudo, não se restringe a ela. Após entender o geral, procure fontes confiáveis para expandir o seu conhecimento. De qualquer forma, simulações usam modelos para representar características ou comportamentos. Em programação, isso é feito usando decomposição de dados e decomposição funcional. Você entenderá esses conceitos em breve. Antes, teremos um objetivo inicial mais simples: dizer olá e adeus ao tradicional console usado para o ensino de programação.
Em ideias, regras, simulação, seguiremos a tradição de escrever Olá Mundo em um primeiro programa para console, também conhecido como terminal. Com uma adaptação. No material de Aprenda Programação, eu costumava usar Olá, meu nome é Franco, nos exemplos. Assim você pode usar a versão original, a versão modificada com seu nome, ou trocar Franco pelo seu nome. Qualquer que seja a sua escolha, é hora de escrevermos o primeiro e último programa cuja saída será feita em um console. Tanto na sequência deste vídeo, quanto em todos os próximos projetos, a saída em console será feita apenas para login ou saída para auxiliar a depuração. A partir de agora, tentaremos modernizar o aprendizado de programação. Para JavaScript, você precisará de um navegador de internet moderno, como Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ou Apple Safari, e de um editor de texto. Por exemplo, Qt, Notepad++, Atom ou Visual Studio. Em alguns momentos, criaremos alguns diretórios, também chamados de pastas ou arquivos. Você pode escolher o nome que quiser para diretórios e arquivos. Os nomes podem ser em português, inglês ou qualquer idioma de sua preferência. Da mesma forma, sempre que possível, eu uso programas em inglês. Caso você prefira usar em português, fique à vontade. Escolha o que deixar você mais confortável ou torná-lo mais produtivo ou produtiva. No material escrito de Aprenda a Programar, eu usava nomes em português. Em ideias, regras, simulação, usarei termos em inglês no código-fonte. Ao invés de um arquivo, começaremos o processo usando o navegador de sua preferência. No meu caso, usarei o Firefox. Acessaremos as ferramentas de desenvolvedor. Por exemplo, usando o atalho F12. E acessaremos a aba de console ou terminal para usarmos o interpretador de comando. Em seguida, escreveremos o primeiro código. Tudo que precisamos escrever é console.log, olá, meu nome é Franco, e apertar Enter. Console.log escreve uma cadeia de caracteres no console. Eis a mensagem no painel de saída. O console cumpriu seu papel. Antes de aposentá-lo, vamos repetir o processo usando um projeto. Para isso, criaremos alguns arquivos em um diretório de sua escolha. Você pode optar pela área de trabalho, documentos, criar sua própria pasta. Para começar, escolha um diretório, uma pasta inicial em seu computador. Em seguida, podemos criar, por exemplo, um diretório chamado Ideas Word Simulation para os projetos da série, depois um subdiretório chamado Introduction e criamos um arquivo chamado script.js. Escreveremos no arquivo o mesmo código que escrevemos no navegador. Após salvarmos o arquivo, criaremos um segundo arquivo com a extensão .html. Por exemplo, meu arquivo chamará index.html.
nome do arquivo mencionado em script deve ser o mesmo que você criou para o arquivo JavaScript. Assim, se você escolheu um nome diferente, lembre-se de modificá-lo. Agora abriremos o arquivo no navegador. Aguardamos. Nada aparece na tela. Isso é esperado. Console.log escreve o resultado no console. Então, se ele não estiver aberto, precisaremos abri-lo usando F12. Eis o resultado na aba do console. Aprecie o resultado, porque é hora de despedir-se dele. Antes de continuarmos, index.html é um nome especial em HTML, porque permite omitir o nome do arquivo no endereço do navegador, ao menos em páginas que estiverem hospedadas na internet. Caso você escolha um outro nome, você precisará usar o nome do arquivo para acessar o conteúdo. Para trabalharmos com gráficos, precisaremos de uma área para desenhá-los. Em programas de computador, isso costuma ser feito em uma janela. Em navegadores de internet, precisamos de uma página HTML com uma tag chamada Canvas, que pode ser entendida como um quadro ou uma tela para desenho. Nesse arquivo, é importante notar a linha sobre acessibilidade. O conteúdo gráfico desenhado no Canvas será inacessível a pessoas que usem tecnologias como leitores de tela ou sintetizadores de voz para usar computadores. Isso significa que, nesse momento, o programa será inacessível, por exemplo, a pessoas cegas. Em algum momento abordaremos a questão. Infelizmente, ainda não temos recursos de programação suficiente para isso nesse primeiro tópico. Além disso, talvez você se questione a escolha de como valor para a largura e a altura do canvas. Embora seja possível ajustar o tamanho do canvas no arquivo HTML, também é possível fazê-lo no arquivo JavaScript. Por exemplo, podemos escolher 320 para a largura e 220 para a altura e ajustá-la em JavaScript, ou qualquer outra combinação de números positivos para os valores. De qualquer forma, é hora de modificarmos o código do arquivo JavaScript para processamento do Canvas. O ID usado aqui é o mesmo ID definido aqui. Caso você escolha um outro nome, lembre-se de modificá-lo aqui. Caso você inspecione o código HTML resultante, o Canvas estará lá. Poderíamos adicionar um contorno usando CSS para estilo, mas CSS não é nosso objetivo atual. A prioridade é remover a mensagem do console e apresentá-la no Canvas.
Se algum dia você criar uma biblioteca, um framework ou um motor para desenhos gráficos, você terá que implementar código para desenhar texto na tela. Isso é conhecido como rasterização de texto. Aprenda a programação, fornece um exemplo usando imagens. Enquanto você não criar código para isso, uma alternativa é definir o título da janela provisoriamente. Assim, você poderá escrever mensagens curtas, de uma única linha, para decoração. Para um exemplo de DScript, podemos usar document.title. Podemos trocar console.log por uma chamada para ajustar o título com a mensagem. Após executarmos o projeto novamente, isto é, após atualizarmos a página no navegador, podemos notar que o título foi modificado. Removemos a mensagem do console. Agora vamos escrevê-la no Canvas. Uma forma de fazer isso em código consiste em usar fillText com a mensagem em uma posição. A posição é definida em pixels. A origem, 00, corresponde ao canto superior esquerdo do canvas. Assim, com o valor 10 para x e 20 para y, desenharia o texto com o início em 10 pixels para a direita da origem, 20 pixels para baixo. Feito! Agora temos o texto escrito na janela. É importante notar que o texto escrito é uma imagem. Caso você tente selecionar o texto, não será possível. Novamente, embora possa parecer uma conveniência para você, isso é um problema grave de acessibilidade. Pessoas que usam programas como leitores de tela não conseguiriam usar o programa. Por exemplo, o programa é inacessível para pessoas cegas. Podemos agora escrever uma segunda linha de texto. Para isso, duplicamos algumas linhas de código, modificamos a posição e a mensagem. Além da posição, podemos escolher cores para o fundo da janela e para o texto. Cores em JavaScript podem utilizar, entre outros, texto para cores HTML, ou modelo RGB, ou RGBA, que utilizam vermelho, verde e azul para definir a cor. As cores anteriores são chamadas de cores primárias. Todas as demais cores serão criadas como combinações de tons de vermelho, verde e azul. Em JavaScript, valores para cada cor primária podem variar de 0, significando a ausência da cor primária, até 255, significando a tonalidade máxima para a cor. Caso você escolha 0 para todas as cores primárias, a cor resultante será preto. Valor 205, caso você escolha o valor máximo 255 para todas as cores, a cor resultante será branco. Opcionalmente, um valor para alfa define a transparência. O valor 0 significa uma imagem totalmente transparente. O valor 255 significa uma imagem totalmente opaca. Valores intermediários definem uma imagem com transparência intermediária. Quanto mais próximo o valor for de 0, mais transparente será a cor. Para colorirmos o texto, modificaremos a propriedade FillStyle de Context. Para a cor de fundo, desenharemos um retângulo que cubra todo o canvas.
Brinque com os tons e escolha suas cores favoritas. A multiplicação usada para a segunda mensagem ilustra como converter cores com valores entre 0.0 e 1.0 para 0,255. A explicação está na versão em texto. Temos agora uma janela e sabemos escrever texto nela, ou seja, saímos do console e podemos explorar programação com gráficos. Neste momento, talvez parte das implementações sejam complexas. Não há problemas. Um passo por vez. Em breve você entenderá o que todas as linhas fazem. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. O futuro está na ponta dos seus dedos, na ponta de sua língua, na direção de seu olhar, em sua mente. É hora de transformá-los em programas de computador, universos mágicos que, em algum momento, serão criados em ideias, regras, simulação. Se não por mim, por você. Com uma pessoa capaz de programar, você será capaz de criar o futuro. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Comece sua jornada de programação. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão na descrição do vídeo. Você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!